Em homenagem ao Setembro Amarelo, nós vamos falar sobre a importância de ter uma estrutura emocional equilibrada e constante ao longo do processo. Muitas pessoas utilizam os processos como instrumento de vingança. E se você for a vítima, como se prevenir? Meu nome é Marina, sou advogada, sou especialista em direito de família. E se você gostou do tema, venha comigo até o final do vídeo. Na vara de família, na maioria das vezes, os processos litigiosos de família, eles podem e são utilizados como instrumento de vingança, em relação a outra parte. Às vezes, uma pessoa quer o divórcio, a outra parte não quer, e a parte que não quer utiliza o processo ali para, entre aspas, infernizar a vida do outro. É muito comum isso aqui no nosso dia a dia. E não só na vara de família, todas as outras varas, mas como a vara de família, o sentimento é latente, fica muito claro e nítido que isso acontece muito nos processos de família. Bom, mas como fazer se você é a vítima do processo, se você que está sendo torturado psicologicamente ali ao longo do processo? E o que isso muda para a gente que é advogado conseguir trabalhar no processo ou não, E se você é o agressor, onde que estão seus limites de atuação? O que você está extrapolando o seu limite ali? Primeiramente, é importante a gente destacar aqui que a gente sabe que tem todo esse sentimento, a gente sabe que tem toda angústia, ansiedade, medo, medo do desconhecido, enfim, tem todos esses sentimentos. Porém, o processo judicial, ele não leva sentimento em consideração. Ele é um pouco matemático. O que tem direito, o que não tem. Se aquele bem foi adquirido depois do casamento, é casado com comunhão parcial, partilha. O judiciário não quer saber quem pagou, quem não pagou, quem ficou sem trabalhar, quem abriu mão de determinada coisa, enfim. Então, assim, o judiciário, ele não leva em consideração os sentimentos. Os juízes, os advogados, eles não são nem preparados para isso. A gente não é terapeuta, a gente não é psicólogo, a gente não tem essa estrutura para poder te auxiliar nessa situação. Então, as partes, elas não devem utilizar o processo para torturar a outra parte, porque isso não vai ser levado em consideração na hora de uma decisão judicial. Pelo contrário, quem estiver fazendo essas agressões pode responder, inclusive, criminalmente por elas. Então, não utilize o processo para se vingar do outro, para torturar o outro, para utilizar como um instrumento de vingança. Não utilize, porque isso não vai ser levado em consideração na hora da sentença. Tá, Marina, mas eu estou num processo judicial, não sei se eu estou utilizando ou não o meu processo para me vingar da outra parte, ou eu sou a vítima do processo, eu que estou sofrendo toda a tortura. O que eu posso fazer? Bom, o primeiro ponto a se pensar é considerar a possibilidade de fazer uma terapia com um profissional, seja com um psicólogo, com um psiquiatra, com um terapeuta, com o que você quiser. Mas é importante cuidar da sua saúde mental. A gente precisa controlar a ansiedade, porque nada no judiciário vai ser decidido da noite para o dia. Então, a gente precisa controlar essa ansiedade para o advogado conseguir trabalhar. A partir do momento que você estiver com um profissional cuidando da sua saúde mental, confie o processo na mão do seu advogado. Ele sabe o que ele está fazendo. O advogado, ele é a sua fala, ele é um instrumento para poder chegar no seu direito. Então, confie no seu advogado, que ele está fazendo o papel dele de dialogar ali com a outra parte, com o juiz, com o Ministério Público, com quem seja, O segundo ponto muito importante para diminuir a ansiedade no seu processo é você acompanhar o seu processo através dos sites dos tribunais e saber as movimentações do seu processo, Você participar como sujeito ativo para a resolução daquele problema que está sendo judicializado ali. Então, considere essas duas possibilidades. Tanto procurar um profissional capacitado para te ajudar na sua saúde mental,
quanto acompanhar o seu processo e confiar o seu processo que o seu advogado está resolvendo o seu problema. Pessoal, um parênteses aqui, né, que ao longo do processo pode ocorrer 2 ou mais audiências. Durante a audiência, é comum que as partes fiquem muito nervosas, fiquem muito ansiosas, queiram tomar frente para resolver aquele problema, acaba lavando roupa suja ali naquele momento. Mas no momento da audiência, você tem que estar muito tranquilo, né, muito centrado na resolução do problema, do que você quer, quais são os limites da sua negociação, o que é possível você ceder, o que não é possível, para daí a gente conseguir manter um diálogo durante a audiência. O maior objetivo das audiências é manter diálogo, né? É possibilitar que as partes dialoguem com alguém monitorando ali, que seja o conciliador, que seja o juiz. Então, na audiência, o dia dessa audiência é um dia importante por isso. Então, vá tranquilo, vá centrado, confie no seu advogado, pegue todas as orientações previamente, para daí a gente conseguir conduzir a audiência da melhor forma possível. Mas a gente que é advogado, a gente está acostumado a fazer audiência. Então, a gente sabe o que pode acontecer, quais são os protocolos das audiências. Então, confia no seu advogado, pegue as orientações com seu advogado antecipadamente, para ser possível a gente conduzir a audiência da melhor forma possível. Marina, mas o que o Setembro Amarelo tem a ver com isso? Bom, o Setembro Amarelo está totalmente ligado a isso, né? Porque o processo judicial ele pode gerar muita ansiedade, muita angústia, depressão, e a gente precisa sempre fortalecer a nossa saúde mental. O processo ele pode ser uma oportunidade para você cuidar da sua saúde mental, mas saiba que em todas as fases da nossa vida é importante a gente pensar na nossa estrutura psicológica e nos fortalecer cada vez mais como ser humano. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se você precisa de ajuda, procure ajuda com os profissionais competentes que podem te ajudar.